Você sabe o que é o autoconhecimento? Você tem propósitos na sua vida? Você sabe ou já parou para pensar por que você está vivendo do jeito que está vivendo? Eu sou o Vili Fomin e nos próximos minutos eu quero falar sobre esses temas com você. É do Jung uma frase que diz mais ou menos assim: enquanto você não trouxer a consciência, o seu inconsciente, as coisas que estão no seu inconsciente, o inconsciente vai determinar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Sim, isso acontece com muita gente que não para se olhar, para se analisar e entender quais são os processos, quais são as ferramentas, quais são as ideias e os valores que estão internalizados e que muitas vezes estão dentro da gente e a gente nunca nem parou para pensar. A complexidade do ser humano é tão grande que é impossível a gente deixar a vida à deriva ou simplesmente ir tocando o barco em frente. Frases tão comuns que fazem parte do nosso dia a dia, mas que trazem sérios danos e sérias consequências. Na vida é preciso parar, na vida é preciso se olhar, na vida é preciso se conhecer. O tema do autoconhecimento é extremamente divulgado hoje, fala-se muito sobre isso, e às vezes até apresentado como um caminho muito tranquilo. Eu não acho. Acho fundamental e na medida em que é fundamental, acho também extremamente complexo. Se conhecer é uma árdua tarefa e fundamental para a gente conseguir transformar a nossa vida. Por que é difícil se conhecer? Porque quando fazemos essa viagem, esse mergulho dentro de nós mesmos, ficamos diante de situações, de hábitos, de posturas que nós inclusive condenamos nas outras pessoas. E aí ficamos de frente com uma dura realidade. Aquilo que nós condenamos nos outros, nós também praticamos, também está dentro da gente. Essas consciências, elas são doloridas, essas realidades podem ser difíceis, mas é somente trazendo a realidade, tendo consciência, é que você vai poder passar por uma transformação. Porque não existe cura sem diagnóstico. Então, de fato, algumas coisas nós trazemos à tona e elas são extremamente doloridas, mas são importantes. Nós precisamos aprender a ficar de frente com coisas difíceis. Não tem transformação de vida, não existe autoconhecimento sem você também dialogar, conversar com as suas sombras. Nós somos luzes e sombras e nós precisamos colocar tudo isso na nossa frente para conseguir trabalhar, para conseguir mudar de vida. E é possível mudar? Claro, desde que haja um comprometimento radical teu com a tua própria história. Desde que você não fique jogando coisas para debaixo do tapete, porque aí não é autoconhecimento, aí é autoengano. Aí é você dar alimento para a ilusão. E não existe nada pior do que viver iludido a respeito de si mesmo. Quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a entender os nossos mecanismos, nós também entendemos o porquê estamos vivendo do jeito que estamos vivendo. Porque fazemos o que fazemos, porque reagimos da maneira que reagimos. E aí nesse complexo tem os nossos hábitos familiares, as nossas manias, os nossos vícios, tudo aquilo que o meio que nos formou colocou dentro de nós. Nessa panela de ingredientes existem coisas muito legais, existem coisas que precisam ser eliminadas, coisas que precisam ser elaboradas. E a gente precisa mergulhar nessa panela e identificar tudo aquilo que foi colocado dentro de nós. E repito, nem tudo tem que ser jogado fora, porque existem coisas muito legais que foram dadas a nós e existem coisas que talvez serviram para uma época e que hoje não servem mais. A gente precisa se autorizar a se olhar, ao mesmo tempo se empoderar para mudar. E a gente só consegue fazer isso num exercício muito sincero de olhar para dentro de si. É uma viagem complexa? Sim. Tem coisas bonitas e coisas complicadas, porque a vida é assim, feita de coisas bonitas e coisas complicadas. Mas toda vez que você se conhece, toda vez que você se entende um pouquinho mais, você consegue se entender e porque está se entendendo, você consegue antecipar algumas situações. Por exemplo, você mergulhou dentro de si e entendeu que você é uma pessoa que se irrita com determinadas frases, com determinados lugares, com determinadas pessoas. Quando você sabe que vai enfrentar esses lugares, essas pessoas e esses eventos, você se prepara, você já sabe que você tem talvez uma predisposição a não conseguir lidar com alguma coisa, ou você não gosta simplesmente de um tipo de
de comportamento e você consegue então colocar algumas proteções para você lidar melhor com o mundo que está ao teu redor. Ou seja, por que você está vivendo do jeito que você está vivendo? Bom, antes de responder essa pergunta, você precisa mergulhar dentro de si e conhecer quais são as ideias que fizeram de você a pessoa que você é hoje, quais são os conteúdos que transformaram você no ser humano que você é hoje. Repito, alguns conteúdos nós mantemos e outros nós mudamos, adquirimos novas ideias para viver uma vida diferente. Boa sorte na tua viagem.